Samuel Grau. Fala tripulação, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Samuel daqui com o nosso Samuel Draw. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Um formato meio diferente. Eu nunca trouxe um vídeo assim sobre esse tema, mas o vídeo de hoje a gente vai estar sanando aqui algumas dúvidas talvez que vocês tenham, passando também alguma dica, alguma visão. É a técnica a mais grosseira possível, que é a mão livre, né? Acho que muitos hoje não usam esse tipo de técnica porque é um pouco mais complicado assim, né? Mas com um jeito e com alguns macetes, vocês podem ver que não é tão aquela coisa. E primeira coisa, como vocês podem ver aí, eu peguei uma referência que ela é cheia de perspectiva, ela é pura perspectiva, cara. Eu tô usando a personagem de Bonnie de One Piece como referência, tá? Você pode ver que é uma referência para quem é iniciante, pode ser considerado um pouco difícil. E a primeira dica para vocês aí, use uma régua para medir a proporção que você quer passar para o teu papel, a proporção, o tamanho que você quer que o seu desenho fique no papel, certo? Eu uso uma prancheta aqui no esboço, então você precisa ter essa noção, porque eu sofria muito com essa questão da proporção, o tamanho, que eu queria que às vezes ficasse um tamanho, né, no resultado final acabava que ficava outro tamanho. Então com o tempo eu fiquei um bom tempo me perguntando, cara, como é que eu vou resolver essa dificuldade? E eu passei a pegar a régua, medir assim o tamanho que eu quero da folha, ou mesmo como eu tenho o PC, o computador, eu gosto de pegar, né, a folha, eu boto assim na tela, tá? Aí eu consigo ver o tamanho que eu quero certinho e vou fazendo as medidas, né? O que eu quero, o tamanho aqui, eu medi aqui a cabeça, ela tem 10,4 centímetros mais ou menos, e eu vou começar, tá? A fazer círculo. Eu sou meio esquisito falar e desenhar ao mesmo tempo, tá? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Quesito ao esboço, né? Eu sou bem devagar. Querido amigo Joanilson também faz parte desse time, para quem conhece o Arte Santana, esse time dos lerdos. O Arte Santana também é um cara que usa a modalidade de grid para fazer os esboços e tudo mais. Eu acho uma técnica legal, tem uma boa assertividade, assim, bem mais precisa. Só que é uma técnica que eu não sou muito familiarizado, né? E aqui, como é um desenho em perspectiva, eu tenho que traçar esse eixo, como vocês podem ver aqui, né? O eixo, certo? Se você tiver algum probleminha sobre o tamanho, sempre é legal vocês, né, pegar o dedo, assim, dar uma ferida às vezes assim, mas isso é um passo mais pra frente. Galera, eu dei uma acelerada no vídeo porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, tá? Mas uma dica que eu vou passar aqui pra vocês aqui é virem a referência de ponta cabeça. Eu não tô blefando, isso vai ajudar muito vocês assim a conseguir entender mais o desenho como forma geométrica do que um desenho em si. Vai abrir muito a cabeça de vocês na questão da visibilidade em si, vai ajudar demais, beleza? Parei o esboço aqui para citar uma outra dica que eu acho muito relevante para vocês aí que vão fazer, que estão pretendendo fazer esboço assim a mão livre, tá? Eu percebi uma coisa, eu meio que esbocei aqui mais ou menos a área onde vai ser o peito dela aqui assim, só que o que acontece, cara? Eu achei muito pequeno, porque às vezes a gente tem essa mania de fazer algumas partes dos membros assim um pouco menor que a cabeça, e isso acaba tornando o nosso esboço desproporcional, e a gente não quer uma desproporção aqui nesse desenho. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu dei, dando uma analisada, eu gosto de fazer muito o seguinte,
eu posso chamar isso aqui de pinça, né? Tipo, você precisar muito de régua, porque às vezes você acaba perdendo muito tempo. Às vezes você usa o teu polegar e o teu indicador e tu vai na referência, tu põe assim, sabe? Igual eu tô fazendo aqui. Eu tô pondo assim, no caso aqui na cabeça, né? E mais ou menos qual da referência ali? O tamanho da cabeça, mais ou menos essa parte aqui da touca em si, é mais ou menos o tamanho do peito dela, certo? Então, ó, é isso aqui mais ou menos que a gente tem que aumentar, tá? E a gente vai fazendo. Se não der certo, a gente vai dando alguns ajustes, entendeu? A mão livre é isso, é muito tipo acerto e erro. É diferente da técnica de grid, de decalque, e a assertividade é um pouco mais precisa, né? Então, mas o resultado final é sempre muito satisfatório, porque você fala, caraca, mano, eu consegui fazer essa parada, sabe? Tipo, pô, mano, a técnica mais cabreira que tem. Pra mim, a mão livre é a técnica mais cabreira que tem. Galera, e outra dica importante, se você quiser fazer uma estrutura antes, sabe? Antes de fazer os traços finais, você pode fazer, tá? Se você sentir confortável. Eu já não sinto porque se eu for fazer geralmente minha folha vai ficar toda suja e geralmente acaba encontrando um monte de erro no meio do caminho. Então é uma técnica que eu não me adaptei muito. Mas se você se sentir confortável, você pode estar usando, fechou? Então, galera, esse aqui é o esboço já quase finalizado, a gente só precisa dar uns detalhes, tá? A intenção é essa, você dá primeiro o formato e os detalhes vêm por último, certo? E aqui eu vou estar, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é a conferência, tá? É algo muito bacana para deixar o seu esboço mais perfeito possível. Nunca fica 100%, mas assim, é sempre bom. Então, galera, terminei o desenho aqui, tá? O intuito desse vídeo foi em si descomplicar mais do que passar, mistificar mais ainda as coisas, tá? Eu peguei esse esboço aqui, como vocês podem estar vendo, totalmente em perspectiva, tá? E eu fui aí, no decorrer do vídeo, desmistificando para vocês aí, simplificando para vocês. Então, recapitulando aqui para vocês, é o seguinte, eu uso muita técnica que eu posso chamar, nomeei agora de técnica de pinça, que é basicamente eu faço a cabeça primeiro e a partir dali eu vou seguindo as medidas, tá, decorrentes aí com cada membro do corpo, que por exemplo, cada parte do corpo geralmente é compatível com a cabeça. Então, por exemplo, essa parte aqui da cabeça até o final do peito, mais ou menos uma cabeça, entendeu? E até, por exemplo, até o final ali, até mais ou menos até o fim lá do shorts, é mais outra cabeça. Então essa técnica é legal porque você consegue aí se basear muito na quesito da proporção, tá? Das coisas, dos objetos em si que tem na referência, tá? E outra dica importante mesmo que vocês podem ver, essa área aqui, tá? Da pizza, você pode ver que a pizza tá maior, se você for ver, ela tá mais ou menos quase o mesmo tamanho da cabeça e a touca, né? E essa sensação, essa imersão da perspectiva, o que ela passa é que, por exemplo, o que está à frente, ele sempre vai ser maior. Tá vendo a minha mão? Quando eu boto ela aqui, ela fica maior assim do que meu próprio rosto em si, entendeu? Então essa é uma característica da perspectiva, sabe? Eles usam muito isso, essa questão essa imersão, sabe? Essa dinâmica. E aqui essa região do peito, tá? Como vocês podem estar vendo aqui, o peito, ele não é assim igual frontal, que você pega, né? Faz assim tal, aquela parada bem frontal, não. Fazer o biquinho aqui, fazer biquinho. Ele não é aquela parada tipo frontal, ele tá em perspectiva. Então, quando você for fazer, você tem que fazer. Nossa, deixa eu ver se eu não tô riscando a folha aqui, se eu riscar a folha lascou. Então, quando você for fazer, cara, você tem que fazer em perspectiva, cara. Tudo que... Tá vendo que esse peito aqui, o peito, né, da frente, ele tá pra frente.
Então, consequentemente, ele vai ser um pouco maior do que o que tá de trás. Tudo que tá na frente vai ser sempre maior. Então, a ideia é essa daqui, entendeu? Na hora quando você for esboçar, você basicamente faz o que tá na frente maior, o que tá atrás menor, entendeu? Dando essa imersão aí que vocês estão vendo. Você tá me entendendo? É pra descomplicar pra vocês. E a parada aqui dos olhos é o seguinte, tá? Pra vocês deixarem certinho como tá na referência, basicamente é um olho de distância. Você tá me entendendo? Então você vai lá, traça a linha certinho, tal, bonitinho, tal, deixa certinho na régua, tá? Você pega aqui o teu lápis, como o desenho em perspectiva ele trabalha com essa dinâmica, assim, nunca vai estar nada alinhado, como se fosse frontal. Se fosse um desenho frontal, o esboço, o eixo, né, ele iria ficar reto, mas não tá, isso não é o caso, entendeu? Não é o caso. Então, o eixo, no caso, ele vai ficar de acordo com a perspectiva, você tá entendendo? Então, é legal você pegar aí, né, a tua lapiseira, o teu lápis que for, aí você pega e fala, pô, tá nessa angulação aqui. Você pega e aqui assim na folha, fala, opa, tá assim. Aí você vai, pega com a ajuda da sua régua, né, se preciso. Não bota muita força, porque senão vai ficar, como é que fala? Vai ficar muito marcada a sua folha. Aí você traça as linhas, uma aqui embaixo, aqui assim, e outra aqui em cima, tá? Não deixa muito grosso, porque se deixar muito grosso, você vai acabar engrossando aí o teu... Engrossando não, você vai acabar deixando os seus olhos muito grandes, tá? E aí você vai fazendo, certo? Dá uma distância aí de um olho para um outro, mais ou menos, tá? Dá um espaçamento, vai observando bem. Se quiser medir um pouco a distância entre os olhos, é melhor ainda, tá? Vai melhorar muito aí a questão da sua percepção. E o vídeo foi esse, galera. Não tem segredo, tá? Você se baseando com medidas, usando régua, a técnica de pinça, esse pensamento fora da caixa, essa imersão, para conseguir entender a referência, o desenho em perspectiva, você vai sair muito na frente de muitos desenhistas por aí, beleza? E essa técnica que eu ensinei para vocês aí, tá? É para ver se vocês vão curtir, se você, caso possa se adaptar ou não, tá? Não tem problema, tá? Só tô mostrando um jeito como é que eu faço. E eu vou estar deixando aí o link na descrição ou no comentário fixado aí de um parceiro meu aí, o Ed, tá? Que ele vai ensinar vocês aí como você pode fazer um outro método de esboço, que é o método grid, tá? É um método aí um pouco mais fácil, mas eu acho um método, ele vai explicar no vídeo pra vocês, mas é um método que eu acho ele meio, tipo, quebra um pouco o lance da sua criatividade. Você tá entendendo? É legal você ter o seu próprio traço, a sua identidade, tá? Mas se você quiser ainda, né, fazer esboço com ainda mais facilidade, acessa lá o vídeo do Ed, que vai estar aí no primeiro comentário fixado ou na descrição, fechou? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like que vai me fortalecer demais. E deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, nesse formato de vídeo aula, de tutorial, fechou? Ative o sininho de notificações, porque eu acho que muita gente não tem o sininho ativado, que o YouTube não está notificando a galera, fechou? Se inscreva no canal se não for inscrito, me siga nas redes sociais. Se você quiser fazer essa referência aqui, me pede lá no Insta, eu vou estar mandando pra você, e quero ver você fazendo essa referência aqui e me mandando, que eu vou ficar gratificado demais se eu, sei lá, porventura ajudar alguma pessoa. É isso aí, tamo junto, um abraço e até a próxima.